Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim o texto sagrado. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras traduções diz: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Outra tradução diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus, ele proferiu esta parábola logo após um homem ter vindo até Jesus e ele solicitou que Jesus fosse juiz entre ele e o seu irmão. Com certeza, talvez o pai não tinha deixado o testamento e agora havia um litígio entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Talvez esse irmão aqui, ele inconformado com a partilha, já que seu pai não tinha deixado nenhum testamento, ele foi até Jesus. Ele pensava que Jesus seria um mestre, como os demais mestres da lei, que naquela época os rabinos, os mestres da lei, eles agiam como mestres e também agiam como juízes do povo. Talvez ele pensou que Jesus seria iguais aos outros. Mas ele não reconheceu Jesus como mestre e salvador da sua alma. Por isso que ele foi até Jesus. E também movido pela avareza, pelos bens terrestres, ele foi até Jesus. E Jesus, ele ainda diz uma frase: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Outras traduções de todo tipo de avareza. Avareza é o apego excessivo para com os bens materiais. É avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Tudo bem que nós vivemos em uma sociedade que que o homem ele vale por aquilo que ele tem.
Deveria ser o contrário. O homem deveria valer por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Mas, tudo bem, deixemos a sociedade atual. Voltemos para a palavra, que é o padrão do ser humano. A Bíblia é o padrão que o homem deve seguir, e não uma sociedade corrompida a qual nós estamos vivendo. E Jesus, ele diz uma parábola. Ele diz que um homem muito rico, tinha muitas terras. E naquela época de Jesus, a economia daquela época, ela girava em torno da agricultura e do pastoril. Basicamente, toda a renda provinha dessas principais atividades, a agricultura e o pastoril. E aquele homem, com certeza, era um grande agricultor. E naquele ano, tudo foi propício para que ele tivesse uma grande colheita. Com certeza, as chuvas de verão foram no devido tempo para que a sua plantação, a sua safra fosse muito grande. E diz que após aquela grande colheita, ele chegou à conclusão que os seus celeiros seriam insuficientes para armazenar toda a produção. Então ele pensou consigo mesmo: o que farei? A minha colheita foi muito grande, isso é muito bom. O que farei? Produziu muito? Já sei. Teve uma ideia. Ele teve uma ideia. Já sei, vou derrubar todos esses celeiros e farei outros maiores do que estes. Bem maiores. E que estes celeiros maiores possam ser capazes de armazenar toda a minha colheita. E direi a mim mesmo. E depois de tudo pronto, ele disse: e direi a mim mesmo. Sempre usando o pronome pessoal. Eu vou fazer. E direi a mim mesmo, ele diz aqui: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus diz: louco, insensato, você está preocupado somente com esta vida e não está preocupado com a eternidade. Essa vida é passageira, mas a eternidade, o próprio nome diz tudo: eternidade. Louco, insensato. Você não está fazendo planos para a eternidade? Você somente faz planos para esta vida? Você é um louco, um insensato. Diz aqui Jesus na sua parábola. Esta noite, a sua vida será exigida. Em outra tradução diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Vai pedir a tua alma, você vai morrer, você vai partir para a eternidade. Então, quem ficará com o que você preparou? Toda a sua riqueza, tudo aquilo que você fez, vai ficar aqui. Não vai seguir você após túmulo. Por isso você tem que fazer boas coisas, seguir a Deus, os seus mandamentos, praticar boas obras para com o próximo, porque as boas obras é consequência da minha fé para com Deus. As boas obras, elas não colocam o homem na eternidade, é o contrário. A minha fé em Deus, através da minha fé e prática, é que produzirá boas obras na minha vida. Então aquele homem deveria ter
fé em Deus, como um filho de Abraão, ele deveria ter fé em Deus e praticar as boas obras. Aí sim ele entraria na eternidade com Deus. Pergunta: quem ficará com que você, tudo isso que você preparou, para quem vai ficar? Para os herdeiros brigarem entre si como loucos? Pode ver que a parábola que Jesus contou encaixa justamente na vida deste homem que procurou Jesus para que Jesus fosse o seu juiz. Isso, Jesus conclui a parábola, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus não estava condenando a riqueza, não, jamais. Jesus estava condenando aqui o apego, o amor excessivo para com as riquezas e o desprezo para com o seu próximo. Podemos ser ricos, sim, mas também temos que olhar para o nosso próximo e ter compaixão do mesmo, ajudar-lhe nas suas necessidades. Talvez um pobre colocado à minha porta, naquele momento, ele está sendo um instrumento de Deus para que eu possa exercer misericórdia para com ele. Muitas das vezes, os pobres da sociedade, eles são um instrumento de Deus colocado em nossas vidas para que nós possamos exercer misericórdia para com eles. Esse homem aqui, talvez a sua produção excedeu naquele ano para que ele pudesse exercer misericórdia para com os pobres que existiam naquela época. Mas ele não fez. Com certeza aquela safra foi muito boa, aquela colheita foi excessiva, daria para mantê-lo durante vários anos. No ano seguinte, teria nova safra. Ele poderia colher tranquilamente, mas ele preferiu guardar tudo para vários anos do que dividir para com os pobres que estavam ao seu redor. Por isso, meu amigo, pense muito bem naquilo que você está fazendo e que também eu estou fazendo para com Deus. Tenha fé em Deus e ame o seu próximo. Faça boas obras, porque Deus se agrada disso. E não fique apegado ao amor excessivo às coisas materiais. Diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o tesouro do homem, aí estará também o teu coração. Que Deus em Cristo os abençoe. Fiquem na paz. Amém.